em João capítulo 14, versos 1 a 3. Você achou aí? Abriu a sua Bíblia? Se alguém tiver dificuldade para achar, senta perto de alguém aí que possa ajudar você, tá bom? É do Novo Testamento, João capítulo 14, Novo Testamento, é o quarto evangelho, capítulo 14, verso 1 a 3. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Leiam comigo. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus veio. Alguém duvida de que Jesus veio? Há pessoas que dizem: mas eu não acredito nessa história de Jesus. Eu acho que Jesus nem existiu. Há pessoas que são ignorantes, sabia? É o mesmo que alguém chegar para você e falar: fui lá em Washington, vi lá um monumento de Abraham Lincoln, dizem que ele foi um presidente aí que existiu nos Estados Unidos, que libertou os escravos. Mas eu acho que Abraham Lincoln não existiu, não. Isso é história. Ele vai ser chamado de quê? Ignorante. Como é que não existiu Abraham Lincoln? Tem a cidade onde ele nasceu, tem o cemitério onde ele foi enterrado, tem a fotografia dele, tem a família dele. Como é que não existiu? Ele é um personagem real, histórico. O mesmo Jesus, irmãos. Ah, não creio em Jesus porque não creio na Bíblia. Você não precisa crer na Bíblia para crer em Jesus, porque fora da Bíblia Jesus é mencionado. Você pega a enciclopédia britânica e veja na enciclopédia britânica quantas páginas da enciclopédia são dedicadas a Jesus. Tenha essa curiosidade. São muitas páginas da enciclopédia britânica falando de Jesus. Você pega historiadores como Flávio Joséfos, Plínio e outros historiadores, eles não falam da Bíblia, mas eles falam de um personagem histórico que viveu na Palestina, no tempo de Pôncio Pilatos, que se chamava Jesus. Então, queridos, nós não duvidamos de que Jesus veio. Veio e nasceu de uma mulher chamada Maria. E ele viveu na terra. E ele morreu na cruz. E lá está o lugar onde ele foi crucificado. É real, a cidade onde ele nasceu é real. Queridos, Belém, ela existe. Eu fui lá. E eu fui lá com a minha esposa no local onde ele nasceu. Está lá, a estrela indicando o lugar onde ele nasceu. É dentro de uma gruta. Hoje eles construíram uma igreja em cima. Você desce abaixo do piso da igreja, tem uma gruta, porque lá na Palestina tem muita caverna, muita gruta, onde eles guardavam os rebanhos à noite, não é? Eles guardavam o rebanho à noite, no inverno. Então, Jesus Cristo, ele nasceu numa gruta, chamada de manjedoura, porque eles guardavam os animais à noite ali. Nós fomos, é real, a cidade existe, o lugar existe. Visitamos também o Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado. O túmulo onde ele foi depositado, chamado túmulo de José de Arimateia. Tudo é real, irmãos. Jesus veio, sim, morreu. E Jesus também ressuscitou. Ele não inventou, mas os discípulos não inventaram uma história de que ele ressuscitou. Ele realmente ressuscitou e subiu ao céu. E ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Ele vai voltar. E aqui diz, o verso que nós lemos: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele disse: eu vou voltar. E ele vai voltar mesmo. Ele é fiel em cumprir.
O pior ele já fez. Ele morreu na cruz para pagar o preço da sua redenção, da sua salvação. O preço já foi pago na cruz. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Você pertence a Jesus. Você aceite isto ou não aceite, você pertence a Jesus. Porque Jesus o comprou com o seu sangue. É como um senhor que chegava no lugar onde estavam vendendo escravos e ele comprava. Quanto custam esses escravos, esses 5 aqui? Tanto, pagava o preço. E o escravo dizia, não, eu não sou o seu. Você pode falar que não é meu, mas é. Porque eu paguei o preço. Você pode me recusar como patrão, como senhor seu. Mas que eu paguei o preço por você, eu paguei. Jesus pagou o preço por você, meu irmão. A pessoa pode aceitar ou não, mas ele pagou o preço. Você foi comprado pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Você é de Jesus. Quem reconhece isso é feliz. Tem esperança, a grande esperança. Mas quem não reconhece, não vê luz no fundo do túnel. E quando seu falecido ou seus familiares morrem, eles ficam desesperados porque eles não têm a grande esperança de rever aquele querido. Na volta de Jesus. Jesus vai voltar. Para quê? Virei e vos levarei. Jesus volta para nos levar. Para onde? Para um lugar pior do que este? Lugar pior do que este não existe, irmãos. Lugar onde exista mais guerra do que neste planeta Terra não existe. Lugar onde exista mais morte, mais sequestros, mais lares divididos, mais crianças sem pai. Não, Jesus volta para nos levar com Ele para a casa dEle. Ele está preparando o lugar. Esta é a grande esperança. Agora abra sua Bíblia em 1ª carta aos Tessalonicenses, lá para o final da Bíblia. 1ª carta aos Tessalonicenses, no final da Bíblia. Você vai encontrar no capítulo 4 e no verso 16. 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Eu vou dar para vocês a página, não é? Nessa Bíblia que vocês receberam, é na página 169. Página 169, nesta Bíblia aqui. No final da Bíblia, parte final da Bíblia, chamada Novo Testamento, capítulo 4 e o verso 16. Página 169. Quando todos acharem, vamos ler juntos. Verso 16. Todos acharam? Sim? Vamos ler. Porquanto o Senhor, quem é o Senhor? Jesus. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? O Senhor é quem? Jesus. Quem é o arcanjo? Jesus. Tudo é Jesus? Tudo é Jesus. Jesus é advogado, Jesus é juiz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o Senhor da glória. O céu, tudo é Jesus, irmãos. Jesus é Senhor de tudo e de todos, soberano, rei. Por isso diz aqui, vai se ouvir a voz do arcanjo, o arcanjo Miguel. A Bíblia chama o arcanjo, dá um nome para o arcanjo. Lá em Daniel capítulo 12, verso 1, o arcanjo é chamado de Miguel. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7, o arcanjo é chamado de Miguel. Miguel é um nome guerreiro de Jesus. Sabiam? Jesus tem vários nomes. Tem o nome de Salvador. Qual é o nome do Filho de Deus que fala dele como Salvador? O nome do Filho de Deus que fala dele como Salvador? Jesus, aquele que salva-nos dos nossos pecados. Esse é o significado do nome Jesus, né? Aquele que nos salva dos nossos pecados. E qual é o nome do Filho de Deus? Guerreiro. Miguel. Quando fala de Jesus guerreando com Satanás, não fala Jesus, fala Miguel. É o nome de guerra. Quando Jesus voltar, ele vem para lutar contra Satanás e arrebatar os filhos de Deus e levá-los para o céu. Satanás quer segurar o povo de Deus na terra e Jesus vem para arrancar o povo de Deus e levá-lo para o céu. Por isso ele vem com a voz de arcanjo Miguel, guerreiro.
Vamos continuar a leitura, o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Você já ouviu o som de trombeta? Alguém aqui sabe o que é trombeta? Sabem o que é trombeta? Trombeta? Não sabem o que é trombeta? Nunca ouviram trombeta sendo tocada? A trombeta é barulhenta. Eu já toquei bastante trombeta. O meu filho também, nos Desbravadores. E quando a gente estava ensaiando, porque quando a gente não sabe tocar, a gente tem que praticar. Mas ai dos ouvidos dos vizinhos. Muita reclamação, porque é barulhento mesmo. Mas a trombeta de Deus é mais barulhenta ainda, irmãos. Porque a trombeta que nós tocamos aqui incomoda os ouvidos do vizinho. Mas a trombeta de Deus incomoda até os mortos, porque até os mortos vão ressuscitar com o barulho da trombeta. A Bíblia diz que vai se ouvir a voz do arcanjo e vai se ouvir a trombeta de Deus, e os mortos, ao ouvir a voz do arcanjo e ao ouvir a trombeta de Deus, o que acontece com os mortos? Vamos continuar a leitura do verso 16. Ao ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mortos ressuscitam. Esta é uma verdade bíblica, que os mortos vão ressuscitar. Aleluia por isso. Famílias vão ser reunidas. Crianças vão ser devolvidas nos braços das suas mamães, dos seus papais. Famílias vão se unir de novo para nunca mais se separarem. Por isso eu sobrevivo neste mundo, porque eu tenho esta grande esperança. Quem não tem essa grande esperança, entra em depressão, tristeza, quer suicidar. A vida não presta, porque não presta mesmo, irmãos. A vida, você olha, é só desgraça ao redor. Mas o que dá ânimo para você lutar e viver? A grande esperança da volta de Jesus. Esperança faz muita diferença na sua vida, sabia? Foram mortos 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração nazistas. 6 milhões de judeus. Mas muitos judeus não morreram. Passaram pelo mesmo que os 6 milhões que morreram passaram. Mas muitos não morreram. Sabe por quê? Tinham esperança de sair. Muitos perderam a esperança de sair. E quando você perde a esperança, você deixa de lutar. Quando você deixa de lutar, você morre. Nós temos que ter esperança. E a grande esperança é a volta de Jesus. Ele vai voltar. E até os mortos vão ser ressuscitados. E agora o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles. Eles quem? O eles do verso 16. Os ressuscitados. Os vivos, juntamente com os ressuscitados, serão arrebatados. Para onde, diz aqui? Verso 17. Seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens. Então nós vamos para onde? Para o céu. Para o céu. Existe o primeiro céu atmosférico. Existe o segundo céu astral. Existe o terceiro céu, onde está o trono de Deus. E eu vou para lá. Você quer ir? Eu estou indo para lá. Eu quero ir para lá. Eu peço todos os dias: Senhor, eu quero ir. Se der para o Senhor me levar antes, minha esposa e eu fazendo o mesmo pedido. Senhor, der para o Senhor abrir uma brechinha assim, porque eu sei que o Senhor já levou Enoque, o Senhor já levou Elias, não é? Eu sei que o Senhor já levou Moisés. Eu não quero ser grande coisa não, Senhor, mas se o Senhor puder me levar antes, me arrebata logo. Antecipa isso aí. Mas se não der, por favor, volte logo, porque eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor volte. Pastor, fica sabendo dos problemas de todo mundo. E sabe, queridos, isso pesa. Se o seu problema pesa, se você sabe do problema do vizinho, são 2 pesos. Do outro vizinho são 3. E você vai acumulando. Eu fico falando: Senhor, atrás de cada rosto sorridente aqui dentro da igreja, a gente se arruma, vem para a igreja bonitinho, perfumado, tal.
eu olho no rosto sorridente, mas eu sei que atrás daquele sorriso existem o quê? Problemas. Existem lágrimas. Lágrimas. Porque quando você entra numa casa e a pessoa começa a abrir o coração, a pessoa se desmancha em lágrimas. Queridos, não há solução aqui na terra. A solução só virá do céu. A solução só virá do céu. E graças a Deus por isso. A solução não vem dos homens. A solução vem do homem chamado Jesus Cristo, que é homem Deus, que é 100% Deus, que é 100% homem. Jesus, nosso irmão, a solução vem dele. E essa é a grande esperança que dá força. Quando você estiver sendo esmagado pelos problemas da sua família, esmagado pela saudade do Brasil, pessoas que perdem os familiares no Brasil não podem ir, porque se forem não podem voltar, e fica aquela angústia, dezenas de milhares perdem pai, perdem mãe, sem poder abraçar o pai na hora da morte. Queridos, quem vai dar a solução para esses problemas da morte? Só a volta de Jesus, porque a morte vai deixar de existir. A morte vai deixar de existir. Quando? Na volta de Jesus. Ele vai nos levar para lá. Essa é a grande esperança que eu quero deixar com você nesta noite. Pode confortar você. Você tem a quem recorrer. Você não vai pagar nada de dinheiro. Você se ajoelha, clama pelo nome de Jesus e fala: querido Jesus, Tu és minha esperança. Tu és a minha grande esperança. Todas as outras coisas na terra estão perdendo valor para mim, Senhor. Mas o céu está crescendo em valor para mim. À medida que o mundo perde o valor, o céu cresce em valor. E a gente começa a pensar mais no céu. E a gente começa a olhar para as pessoas e falar: não, ele também precisa desta grande esperança. O meu vizinho ainda não tem essa grande esperança. Eu vou levar uma Bíblia para ele. E nós queremos que as pessoas ganhem Bíblia, para que estudem e encontrem esta esperança maravilhosa que nos conforta, que nos dá força para viver. Eu quero que Jesus volte logo. Você quer? Quantos querem? Amém? Eu vou orar por você. Fique com a mão levantada, meu irmão. Minha irmã, fique com a mão levantada. Pai querido, o Senhor está vendo lá do céu todas as mãos levantadas. São mãos de filhos e de filhas. Estão sendo levantadas para quem? Para o Pai Celestial. Para Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que estamos levantando nossas mãos para o Senhor, Pai? Porque o Senhor é todo poderoso. Segure as nossas mãos. Conforta-nos, levanta-nos quando caímos. Fortalece esta grande esperança no nosso coração, da breve volta de Jesus. Volte logo, querido Jesus, e responde às necessidades dos teus filhos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.